Amém. Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu queria ler o texto todo. Vai pedindo ao Espírito Santo que vai falando no seu coração, enquanto você vai lendo. Diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentássemos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminar dos vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no nosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declare-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os
e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele vale se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Ó Deus, textos que são uma história, Senhor, aterrorizante, uma história difícil, Pai, mas, Senhor, mostra a tua santidade, como o Senhor leva a sério a tua santidade, como o Senhor quer um povo que seja santo diante da tua presença. Perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos pecados, aquilo, Senhor, que temos feito, que tem manchado a nossa vida, a nossa história. Nós pedimos perdão, ó Deus, e lhe pedimos, fala ao nosso coração. Senhor, dai-nos entendimento. Esse texto não foi escrito em vão, foi para que nós tivéssemos um ensinamento, ó Deus, de quem tu és, de como nós devemos agir, como o Senhor trata com o pecado, e nós somos gratos, Senhor, pela tua orientação. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, fala ao nosso coração. Eu repreendo deste ambiente todos aqueles que nos ouvem, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. Senhor, que traga, Senhor, confusão nas mentes, que traga distração. E nós pedimos, Senhor, fala-nos. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Como vocês perceberam na leitura do texto, eu fiz questão de ler todo o texto, para que houvesse um melhor entendimento de cada um de nós. Nós vemos aqui o povo de Israel. O povo tinha conquistado as terras da além do Jordão, do Rio Jordão. Eles passaram de uma forma miraculosa o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele parou, fez uma barreira, né? E eles passaram a pés enxutos pelo Rio Jordão. Deus pediu que eles se santificassem, e nós vemos eles chegando diante das muralhas de Jericó, e as muralhas caindo, de forma miraculosa. Foi Deus que agiu. Deus só falou com o povo que eles deveriam obedecer. Eu preguei recentemente sobre isso. A muralha caiu, e nós vemos aqui, de repente, que Josué para e avista a próxima cidade que eles queriam conquistar, que era Ai. Ele manda espias até aquela cidade, os espias voltam e falam com ele: ó, o povo é pouco, não precisa mandar muita gente para lá, vai ser fácil, nós vamos conquistar aquela cidade de uma forma fácil. Esse era o cenário, e era verdade. Se eles conquistaram Jericó, que era uma cidade fortificada, de guerreiros, de valentes, uma cidade muito menor, que era Ai, né? Seria fácil a conquista daquela cidade. E eles entram para conquistar com 3.000 homens, que seria suficiente, e de repente eles são enxotados. O texto nos diz que cerca de 36 daqueles homens morreram, e os outros tiveram que correr para não morrer. Josué
chama os seus anciãos, os seus conselheiros, dobra os seus joelhos diante da arca, e ali eles se posicionam diante de Deus, e Deus fala com ele: levanta, Josué. O problema não foi nada em relação à minha palavra. Eu falei que vocês iam conquistar, mas vocês têm que ser um povo santo, um povo que vai conquistar de uma forma onde o coração de vocês esteja sendo puro diante de Deus. Tem pecado no meio de vocês. E eles começam a questionar de onde veio o pecado, lançam sorte. Tribo de Judá. Tribo de Judá. A mesma tribo que nasceu Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. A mesma que veio Davi, que era da tribo de Judá. E eles foram, família por família, até que chegaram em Acã. Acã, quando Deus tinha ordenado que eles não poderiam pegar nada daquilo que estava dentro de Jericó, ele foi ali, pegou uma capa babilônica, devia ser uma capa muito bonita para chamar a atenção de Acã, pegou prata e ouro, ele cobiçou aquilo ali. Deus tinha falado que não era para pegar nada, e ele pegou para ele, e por isso a sua família foi totalmente derrotada. Ou seja, o que aconteceu para que eles tivessem a derrota? E o que acontece na nossa vida para nós termos derrota? Brecha. Nós damos brecha. Essa é uma palavra que nós usamos muito, né, no nosso meio evangélico. Brecha. E o tema da nossa mensagem é isso. E quando eu der brecha, o que vai acontecer? E quantas vezes nós damos brecha? Aí eu fui para o dicionário. O que é brecha? Brecha é uma abertura, é uma fenda, é uma racha. No figurado, folga, período de tempo livre, oportunidade. Ela vem do antigo alemão brecha, palavra brecha, e é a mesma do francês brecher, que significa fratura. Ou seja, o que é uma brecha? É você quebrar, você abrir um buraco na sua vida para Satanás entrar, para a derrota vir sobre a sua vida. Isso é uma brecha. E quantas vezes nós reclamamos: por que está acontecendo isso na minha vida? E nós não nos alertamos que nós estamos dando uma brecha para o inimigo entrar. Foi isso que aconteceu. Acã fez com que houvesse uma brecha, uma fratura, um buraco, uma fenda, uma rachadura, para que o inimigo pudesse entrar e trazer destruição. E a palavra de Deus nos diz isso. O diabo, o próprio Senhor Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele fica procurando uma brecha. Lá em 1 Pedro 5,8, Pedro diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha. Satanás, ele não descansa, ele está o tempo todo ao nosso derredor. Se nós dermos uma brecha, ele entra. Se nós não dermos brecha, não vai entrar, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós temos uma muralha de proteção que chama-se especialmente obediência. Quando eu obedeço, eu tenho uma muralha de proteção, porque eu tenho Deus ao meu lado. Quando eu desobedeço, abro uma brecha para que Satanás entre.
próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 26, versículo 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que o tempo todo vigiar e orar. Quando eu oro, eu fortaleço o meu espírito. Quando eu leio a palavra, eu fortaleço o meu espírito. Quando eu paro de ler a palavra de Deus, quando eu deixo de orar, eu enfraqueço o meu espírito. E por isso, muitas vezes, enfraquecido, eu acabo dando brecha para Satanás. Você quer ser derrotado? Ou se você quer ter vitória? Às vezes a gente sempre quer ter vitória, mas para ter a vitória, tem que ter a obediência. Não posso dar brecha, porque se eu der brecha, o inimigo vai me derrotar certamente. Então eu queria falar o que eu posso fazer para restaurar esse muro que está ao meu redor. O que eu posso fazer para fechar a brecha? E o texto nos ensina isso. Quando nós lemos aqui Josué capítulo 7 e o capítulo 8, traz alguns ensinamentos que são importantíssimos para a gente, que nós temos que pensar. E o primeiro deles: fecha a brecha. Tem brecha? Analisa como é que está a sua vida. E eu só vou perceber se eu parar para analisar. Se tem alguma coisa que eu tenho desobedecido a Deus, que é a oportunidade para o inimigo entrar na minha vida. Às vezes são coisas pequenas, coisas que você fala, não tem problema isso, não tem importância. O que tem? Mas você sabe no fundo que é uma brecha, porque o Espírito Santo te incomodou. Se não incomoda mais, porque sua mente está cauterizada, te incomodou a primeira vez que você fez aquilo que eu vejo, aquilo que eu faço, com quem eu ando. Então temos que ter cuidado, feche a brecha. E isso que aconteceu. O versículo 20 do capítulo 7 de Josué: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, assim. Primeira coisa, se tem algum pecado, se tem alguma coisa que eu estou dando brecha, confissão de pecados. Era tarde para Acã, mas graças a Deus que nós temos Jesus, nosso advogado, que com o seu sangue nos purifica de todo pecado. Antes que Satanás destrua a sua vida, se arrependa, feche a brecha, não deixe oportunidade para Satanás continuar cirandando na sua vida e trazendo destruição. Feche a brecha. Versículo 21 do capítulo 7: quando eu vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e o tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha terra, e a prata debaixo dela. Cobiçou. Cuidado, porque você tem olhado e cobiçado. Você quer dar oportunidade para Satanás? Feche a brecha, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que Satanás venha destruir a sua vida, a sua família, a sua história, o seu trabalho, tudo que você conquistou, porque você deu uma brecha. Não deixe. E o versículo 25: e disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. O que Josué fez? Obedeceu a ordem de Deus. Parece uma coisa, poxa vida, jogar pedra no homem, na sua família, tudo que ele tinha, e destruir.
mas eram lições que Deus estava dando para o seu povo, que com ele não se brinca, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E se o pecado estiver no nosso meio, nós temos que arrancar ele do meio. É isso que Deus dá o recado. Nós não podemos ter a tolerância com o pecado, de forma nenhuma. Nós como igreja, você na sua família, você individualmente, corta o mal pela raiz, destrua totalmente. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Feche a brecha. Ainda está em tempo. Se você permanecer com a brecha aberta, talvez não tenha neste momento, mas pode aparecer, é um texto de alerta também. Pode aparecer situações que, isso não tem problema, isso não tem problema, o que é que tem, todo mundo faz. Não abra mão de obedecer a Deus na totalidade. Feche a brecha em nome de Jesus. É sério, é sério. Deus, Ele ama o pecador, ao ponto de ter dado seu Filho, para morrer por nós, para nos purificar dos nossos pecados. Mas Ele odeia o pecado. E as consequências do pecado, elas vêm sobre a nossa vida. Então feche as brechas, não deixe que Satanás venha entrar na sua vida, na sua história. Não faça o que todo mundo faz. Faça o que a palavra de Deus diz. Obedeça. Mesmo que for seu pai e sua mãe que fazem. Mas meu pai e minha mãe fazem. Não, mas você não faça. Você pode escolher diferente do pai e da mãe. Mas meu marido faz. Você, esposa, pode escolher diferente do seu marido. Você, esposo, pode escolher diferente da sua esposa. Não faça em nome de Jesus. Segunda recomendação que nós temos aí para a restauração: não menospreze o inimigo. Não menospreze o inimigo. Satanás, ele é nada diante de Deus. Mas ele é um anjo poderoso. Satanás, quando foi expulso do céu, ele era brilhante, era Lúcifer, um anjo de luz. Ele era tão poderoso, tão bonito, tão inteligente, que ele quis ser igual a Deus, e por isso ele foi expulso do céu. Está na palavra de Deus. Não menospreze o inimigo. Ele anda ao nosso derredor, o tempo todo, tramando, buscando. Ele não pode entrar nos seus pensamentos, mas ele olha as suas atitudes, ele olha com quem você está andando, as influências que você está tendo. Ele vai colocar gente para te influenciar para o mal, para te falar que não tem problema isso ou aquilo. Ele vai. E foi isso que aconteceu com eles. Nós vimos aqui no capítulo 7, versículo 3, o seguinte: voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Eles acharam assim, é barbada. E foram desprezando o inimigo. E quantas vezes nós desprezamos o inimigo? Não oramos, não lemos a palavra, não nos firmamos na palavra, não jejuamos pelos problemas, pelas dificuldades que estamos vivendo, e nós menosprezamos. Aí no Josué capítulo 8, versículo 3, olha o que acontece. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai.
e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. Aí Josué aprendeu. Aquele povo aprendeu. Ele pegou os homens mais valentes e valorosos. Antes, 2 ou 3 mil homens, mandou 3.000, agora mandou 10 vezes mais, 30.000 homens. Não despreze o inimigo. Deus nos tem dado armas poderosas. Seja um valente diante de Deus. Ore, jejue, firme-se na palavra, leia a palavra. Não despreze o inimigo. Ele está o tempo todo armando. E Deus nos deu uma armadura para nós vencermos. Oração, a fé. Quantas armas espirituais Deus tem nos dado. Não vá de qualquer jeito. Todos os dias se prepare para as batalhas. Quanto mais for a batalha, mais ore. Quanto mais você vê que foi aberta uma brecha, ore mais, jejue mais, pague um preço maior, se consagre mais. Não despreza o inimigo. Satanás é astuto. Quem conhece a palavra de Deus, quanto mais eu conheço os ardis. O apóstolo Paulo fala isso. Satanás, ele tem os ardis dele, o jeito de atuar. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele fica nos analisando. Às vezes você vai num psicólogo, ele conversa com você, ou um psiquiatra, algumas horas, e ele fala, não, você tem essa personalidade, isso e isso na sua vida, e etc. Satanás, ele está séculos e séculos analisando o ser humano. Ele é sagaz. E ele nunca vai colocar uma coisa que você não vai cair. Ele vai olhar a sua fraqueza. Aqui, muitas vezes foi a soberba. Nós vencemos Jericó, no grito. Não precisamos nem lutar. Manda 3.000 homens, cidadezinha, não vale nada. E assim, ele nos destrói. Então, em nome de Jesus, não brinca com o diabo. Use as armas espirituais. Se fortaleça. Porque ele vai procurar, de todas as formas, qual a brecha, onde ele pode entrar. Sabe por quê? Porque ele odeia a sua vida. Porque você é a obra-prima da criação de Deus. Ele sabe que Deus te ama tanto, que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo vir nessa terra para morrer por você. Então Ele te odeia. Ele quer a sua destruição. Ele quer a destruição da sua família. Ele quer ver você na lama, no pó. Então não menospreze o inimigo. Não tenha medo, que a palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resistiu, você falou não. Se Acã tivesse visto aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata, ele falou assim, estou com vontade de pegar, nossa, minhas mãos estão coçando. Falei, não, mas eu vou obedecer a Deus, eu vou ficar com Deus. Mas não, ele achou que era brincadeira, e foi destruído, ele e a sua família. Terceiro, para nós restaurarmos e fecharmos as brechas da nossa vida,
Siga a instrução do Senhor. Siga a instrução do Senhor. Josué capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Então Deus já fala com Josué: não temas nem te espantes. O povo estava com medo. Nós fomos ali, fomos derrotados, vamos voltar e vamos ser derrotados de novo. Primeira coisa, orientação de Deus: não temas nem te espantes. Vou te dar Ai, vou te dar a vitória, vou reconstruir tudo de novo. Você fechou essa brecha, agora siga a minha instrução. Se Josué na primeira vez tivesse sentado, orado e falado: Deus, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos? Ele foi na onda dele: não, vou mandar os espias, vou ver como é que é. Os espias voltaram barbada. Se ele tivesse ajoelhado e orado, Deus tinha falado com ele: não vá, tem pecado, tem uma brecha aberta e que precisa ser fechada antes de você ir. Aí no versículo 14 do capítulo 8 diz o seguinte: e sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. O que Deus deu? Deu todo um plano para Josué. Você vai enfrentar aquele povo de novo, não precisa ter medo, você vai de frente com eles, manda uma turma por trás, e quando o povo veio perseguindo, achando que eles iam derrotar da mesma forma, correr atrás dele, eles foram se afastando. Os que estavam atrás entraram na cidade, botaram fogo na cidade, destruíram tudo que estava lá, e aí o povo voltou e destruiu Ai. Mas agora sobre a orientação de Deus. Não tem coisa melhor do que tudo que nós fizermos na nossa vida, nós pedimos a orientação de Deus. E só fazer o que Deus mandou. Por que nós somos tão teimosos? Nós somos teimosos em relação ao nosso dinheiro. Começa Deus falando: trazei todos os dízimos. A pessoa: não dou dízimo não, porque eu faço do meu jeito, e etc. Brecha. Não tem problema, eu posso fazer qualquer coisa, eu não caio nessa, eu posso estar no meio de qualquer grupo. E aí as más conversações corrompem os bons costumes e cai. Não vê as ciladas. E tudo a palavra de Deus nos orienta. Leia Provérbios. Se você guardasse todo o livro de Provérbios, você evitaria tanto problema na sua vida. São palavras de sabedoria. Deus dizendo: viva dessa forma e você vai ser feliz. Viva dessa forma e você vai ter sucesso. Viva dessa forma e as coisas vão dar certo na sua vida. É isso que Provérbios está dizendo o tempo todo, Deus nos dizendo. Ensina a escolher a boa mulher, ensina a não fofocar, ensina a não ser preguiçoso, ensina sobre aval, ensina tanto de problema que nós enfrentamos nessa vida, que Provérbios nos ensina a evitar. E nós caímos nas ciladas, porque nós damos brecha por não fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, seguir a instrução do Senhor é fechar brecha. Esse caminho está mais fácil.
Mas esse caminho é perigoso. Senhor, por qual caminho eu vou? Vai pelo mais longo. Vai pelo mais longo. Não procure atalhos que Satanás muitas vezes nos mostra. Ele tenta mostrar de uma forma muito sutil e muito bonita que aquele atalho você vai mais rápido. Você vai conquistar o sucesso mais rápido, que vai dar mais certo. E nós nos damos mal. É brecha. E caímos e somos derrotados. E quarto e último, para nós restaurarmos, como esse povo aqui foi restaurado, todo louvor deve ser dado a Deus. Você não vê em momento nenhum Josué tomar a honra e a glória da vitória para ele. Momento nenhum. Quando nós começamos a ficar orgulhosos do que nós temos, do que nós somos, você pode ter certeza que é Satanás que está plantando isso no nosso coração para dar brecha. Foi assim que Satanás caiu. Adão e Eva caíram lá no Éden. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. Opa, ser igual a Deus? Deus manda e acontece. Deus cria do nada alguma coisa. Eles se empolgaram. E quantas vezes Deus vai nos dando vitória e nós achamos que foi o nosso braço, que foi a nossa inteligência. Não. Josué não fez assim. Olha aqui que diz o capítulo 8, versículo 30 e o 31, diz o seguinte: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteira, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. E o versículo 35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. O que Josué fez? Quando teve a vitória, ele, primeira coisa, ele fez um altar ao Senhor, ele adorou a Deus. E ele, além de adorar, ele deu ênfase à palavra, ele pegou a palavra, tudo que Moisés tinha dito, e leu para o povo, como se quisesse dizer: olha, deu certo, porque nós ficamos firmes na palavra, deu certo, porque quando nós obedecemos, dá certo, quando nós obedecemos, tem vitória, quando nós obedecemos, Deus vai à nossa frente, e luta as nossas lutas. Quando nós fechamos as brechas, e damos toda a honra e glórias a Deus, você pode ter certeza, vitória sobre vitória. Quando nós damos brecha, vem a derrota. Como nós precisamos entender como Deus quer que andemos, como funciona
obedecer a palavra de Deus. Dá certo obedecer a palavra de Deus. Mesmo que seja um caminho que pareça que vai demorar mais tempo, mas vale a pena, porque vai dar certo. Cuidado com os atalhos. Acã procurou um atalho. Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel, que eles iam usufruir de tudo ali. E Acã, o atalho. Se eu ficar com esse ouro, essa prata, vou ficar bem demais. E se deu mal. Tem muita gente que acha que é esperta e está se dando mal, porque não está levantando altares para Deus, não está levando uma vida de louvor a Deus. Sua vida tem que ser para honra, glória e exaltação ao Senhor. O resto deixa com Deus. É Deus que abre portas, é Deus que faz milagres, é Deus que derruba muralhas, é Deus que faz com que os gigantes caiam. É Deus. Tem gente que quer viver independente de Deus. Acã quis viver. Não, eu dou meu jeito. Já resolvi a minha vida. Brecha. E foi destruído. Deus não quer a nossa vida destruída. Por isso ele diz na sua palavra, se você ler, aqui mesmo no livro de Josué, capítulo 3, santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas no meio de vós. O nosso papel é só santificar, é honrar a Deus, é obedecê-lo, é fechar as brechas, é agradá-lo. O resto é com Deus. Temos que aprender. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Fechar seus olhos. Talvez existam brechas na sua vida que precisam ser fechadas. Talvez não. Você está com a sua vida no altar, obediente a Deus. Mas a gente tem que o tempo todo estar alerta sobre isso. Por isso que Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Se não precisasse, Jesus não tinha avisado. Os discípulos que andaram com ele, mesmo ele avisando, caíram em tentação. Vigiai e orai. Eu queria orar com você. Você que sentiu que essa palavra é para você, que existe uma brecha que precisa ser fechada, e que Deus está falando com você que é essa noite. Você não tem vivido dignamente, de acordo com a palavra de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você também, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. E não ter Jesus é não ter essa muralha de proteção. Não ter Jesus é não ter certeza de salvação, de vida eterna. E talvez você que está aqui ou está me ouvindo através da internet aí, nunca tomou essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo. Também queria orar com você. E eu queria orar com você,
também não tem brecha neste momento, mas que entendeu que precisa cada dia mais orar mais, jejuar. Nós estamos aí iniciando o ano. Pode ser um ano de muitas bênçãos na sua vida, ou de muitas derrotas na sua vida. As escolhas que você fizer, talvez nessa noite, vão fazer toda a diferença. Como é que eu vou viver esse ano? Talvez você começou janeiro, até hoje eu não consegui ler a palavra de Deus. Brecha. Talvez não tenha um pecado, mas você está dando brecha, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Talvez começou o ano, passou janeiro, e você ainda não se disciplinou a ter uma vida de oração, e quer dizer para Deus: Deus, eu entendi que eu preciso me fortalecer, para não abrir brechas para Satanás. A sua escolha vai determinar vitórias ou derrotas. Quando o povo estava entrando ali na terra, Deus determinou que alguns ficassem em um monte, falando das maldições que viriam sobre o povo se eles não obedecessem, e os outros em outro monte, dizendo das bênçãos que viriam sobre o povo se eles obedecessem. Deus queria mostrar, através desse ato, que as nossas escolhas determinam como vai ser a nossa vida. Se Deus falou no seu coração, se você nunca entregou sua vida a Jesus, quer entregar nessa noite, se existe uma brecha, e você quer orar para que essa brecha seja fechada, ou se você quer também melhorar a sua vida, usar as armas espirituais para que não sejam abertas brechas, para que você esteja fortalecido para o dia mau. Eu queria orar com você também. Se você entendeu o que é para você, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar neste momento, e vamos pedir a Deus: Deus, fecha as brechas. Eu entendi o que é brecha, eu entendi que eu tenho um inimigo, mas eu entendi que eu tenho um Deus que abençoa, um Deus que dá vitória, um Deus que quando eu fecho as brechas, Ele me dá a bênção e a vitória que eu necessito, no nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse texto, ó Deus, parece um texto tão pesado. Senhor, pega uma família, essa família é apedrejada, mas é, Senhor, levando em conta a Tua santidade. O Senhor não tolera, Senhor, o pecado nas nossas vidas. O Senhor, Deus, é um Deus que pune o pecado. Ó Deus, o Senhor é um Deus que abençoa aqueles que fecham as suas brechas, ó Pai, aqueles, Senhor, que estão na Tua presença, aqueles que louvam o Teu nome, aqueles que entendem que a vitória vem do Senhor. Pai, esse é o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, brechas sejam fechadas, Deus, que haja entendimento da Tua palavra, que possamos orar mais, jejuar mais, ler mais a Tua palavra, Pai, estar firmados, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor nos instrui. Ó Deus, possamos ser um povo obediente às Tuas instruções, porque a obediência traz vitória, a obediência ao Senhor nos dá as estratégias corretas, ó Pai. Ó Deus, nós temos um Deus que abre portas, um Deus que destrói o inimigo, um Deus que vai à nossa frente nas nossas batalhas. Ó Deus, dá-nos entendimento, ó Pai, para que possamos ter essa compreensão, e possamos sair deste lugar determinados, ó Pai, a viver uma vida santa na Tua presença. Senhor, que não sejamos cobiçosos, Senhor, de vanglória,
não sejamos cobiçosos do ouro e da prata, não sejamos cobiçosos, Senhor, de pecados sexuais, ó Pai, mas, Senhor, afasta a nossa mente, Senhor, desse tipo de cobiça, em nome de Jesus Cristo, e possamos, ó Pai, estar determinado a santificar a nossa vida. Ó Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana de portas abertas, ó Pai, possamos ver, ó Deus, Senhor, o Senhor indo à nossa frente, ó Deus, pelos olhos da fé, eu vejo, Senhor, muitas vitórias na vida do teu povo, pelos olhos da fé, eu vejo as portas sendo abertas, ó Pai, pelos olhos da fé, eu vejo a nossa família abençoada, pelos olhos da fé, eu vejo, Senhor, o Senhor abençoar, Senhor, cada um no seu trabalho, no seu estudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, fomos escolhidos para ser um povo que vai de vitória em vitória, de glória em glória. Senhor, nós te agradecemos por isso, porque nós temos o Deus da vitória na nossa vida. Muito obrigado, Deus, leva-nos para os nossos lares, e possamos, Senhor, viver dias abençoados na tua presença. Eu te peço isso na certeza da bênção e da vitória, no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.